Bom dia, irmãos, irmãs, saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 103. Salmo 103, versos 1 até 5. E agora, colocando-nos de pé, façamos em conjunto a leitura deste trecho. Leiamos. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Vamos cantar cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Bom dia, igreja. Essa primeira música que a gente vai cantar, eu não sei se a gente tem cantado muito no domingo, então a gente vai aproveitar para dar uma treinadinha aqui no refrão. Ela fala assim, o refrão é assim: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Vamos cantar ela inteira agora. Essa música ela fala como o Senhor, Ele é irresistível para nós, como Ele nos atrai só pela cruz, só pelo simples fato, não tão simples assim, de Ele ter morrido na cruz por nós. Isso faz com que Ele seja irresistível para nós, e é isso que a gente vai dizer com essa música. Do começo. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
aproximo, quebrantado por seu amor. Então, a Bíblia fala 3 salmos antes daquele que a gente leu. O Salmo 100 diz assim, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. É interessante que no versículo 3 ele diz assim, foi ele quem nos fez e dele somos. E a gente tem falado sobre isso nos cultos, os pastores têm falado sobre isso, que a gente nasceu para glorificar o nome do Senhor. E se a gente for ler o próximo versículo, ele diz exatamente isso. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Então que a gente possa usar esse salmo para fazer o nosso louvor e a nossa vida como um louvor de adoração sincera mesmo diante do Senhor essa manhã, que a gente use algo que já está escrito na Bíblia para transformar isso pelos nossos lábios em louvor ao Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, 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 aleluia, glória, aleluia. Então assim, porque esse Deus ele é tão vivo em nós, a gente tem possibilidade de acreditar que o amanhã vai ser muito bom, né? E às vezes a gente vem aqui com lutas, com dificuldades, a nossa semana às vezes um pouco carregada, sei lá, uma notícia ruim, às vezes alguma coisa diferente. E a gente pode crer que esse Deus ele é tão vivo e acreditar que o amanhã vai ser excelente, perfeito, do jeito que Ele quer para nós. Amém? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me morrer em meu lugar. Na cruz sofreu os meus pecados, mas o vazio está, porque Ele vive.
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos o Teu nome com as nossas bocas, com as nossas vozes, com toda a nossa vida, pois sabemos que somente dando louvor a Ti é que a nossa vida é feliz. Sabemos que a Tua mão está nos sustentando e nos guiando todos os instantes da nossa vida, e por isso nós temos alegria, temos contentamento e temos segurança. Só, Senhor, agora que estamos nesta casa de oração, nós te suplicamos que Tu venhas nos guiar para que cada parte deste culto seja feito de acordo com a Tua vontade, para o Teu louvor, para a Tua honra, para a Tua glória, e que nós possamos, em cada uma delas, ter o conhecimento de que o Teu nome deve ser louvado e que podemos aprender todas as coisas que são necessárias para a nossa vida. Nós te pedimos que Tu abençoes o Teu povo aqui presente, o Teu povo em toda a face da terra, para que, onde quer que a Tua palavra seja proclamada, almas se rendam ao Senhor Jesus para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa-nos, Senhor. Faze com que este culto seja uma oportunidade de crescimento espiritual para cada um de nós. É em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podeis vos assentar.
Nós saudamos a todos com alegria, na paz e no amor do Senhor Jesus, desejando que todos estejam bem, que todos estejam satisfeitos, com saúde e na paz do Senhor. Nós queremos ressaltar algumas notícias que estão já no boletim. O reverendo Juarez deve chegar agora de tarde. Ele esteve em visita, fazendo o seu trabalho lá em Brasília. E também o reverendo Orlandi está pregando no aniversário da Igreja Presbiteriana de Coronel Fabriciano. Somos também convidados para o dia 28 de novembro, quinta-feira, apresentar as nossas dádivas e pelo nosso agradecimento ao nosso Deus por todas as suas dádivas durante este ano, no culto de ação de graças do Dia Mundial de Ação de Graças. Também somos convidados a colaborar doando uma Bíblia para que esta Bíblia sirva para a evangelização e crescimento espiritual de outra pessoa. O grupo Oxigênio também informa, está à disposição de quem quiser. Estão as quentinhas preparadas pela dona Denise. Todo mundo já conhece, sabe que é muito bom. Então, vão depressa, porque acaba de logo. Eu quero chamar agora a Luciana para fazer um aviso. Bom dia, igreja. Nós estamos preparando as crianças para a apresentação do musical, eu já falei aqui, então queria dar 2 recados importantes. O primeiro é que hoje, logo após o culto, no templo histórico, onde a gente faz o culto infantil, eu queria convidar todos os pais, dos bebês até as crianças com 11, 12 anos, para uma conversa com a Ana Patrícia, que é a coordenadora geral desse musical. Então, a gente vai falar sobre fantasia, sobre os horários do ensaio. Então, todas as crianças, desde os bebês até os pré-adolescentes, alguns adolescentes também vão participar, o pessoal da banda também, a gente precisa ter uma conversa rápida com vocês. Então, logo após o culto, todos se direcionem ali para o templo, que a gente precisa conversar isso com urgência. Outra coisa é que hoje, às 5 horas, a gente tem o ensaio, né, com todas as crianças maiores de 5 anos. Os bebês ainda não precisam vir, que essa parte da encenação com eles a gente vai passar mais para frente, quando estiver perto da nossa apresentação, a participação no culto. Tá? Muito obrigada. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Esta é uma lição contundente que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos daquele tempo, mas também aos seus discípulos do nosso tempo e daqui da nossa igreja. Nós vemos 2 atitudes. Uma atitude de alguém que é arrogante e cheio de presunção, achando que pode se apresentar diante de Deus dizendo: eu sou
muito bom, eu devo ser aceito, não tem outra maneira, ó Senhor Deus, o Senhor tem que me aceitar. Como dizia o Zagalo, você tem que me engolir. Não é assim. A nossa presunção é ofensa a Deus. A nossa presunção não é testemunho cristão. O outro, reconhecendo o seu pecado, dizia, sê propício a mim, pecador, perdoa, Senhor. São atitudes diametralmente opostas. Nós não estamos dizendo que essas coisas estão acontecendo deste jeito na nossa igreja, mas podem, às vezes, existir situações em que nós somos arrogantes. Não tratamos o nosso irmão ou irmã com a atenção, o apreço, o carinho cristão que é necessário. Vamos nos lembrar, irmãos e irmãs, a palavra de Deus é clara, pois quem se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O Evangelho de Jesus é claro. A atitude de cada um de nós revela até que ponto o Evangelho de Jesus transformou a nossa vida, até que ponto o Evangelho de Jesus é importante para mim, para você, para todos nós. É momento de pensar, é momento de refletir se às vezes não temos sido presunçosos e arrogantes. E também para que nós possamos nos apresentar diante de Deus, não dizendo o que somos, mas aquilo do que precisamos. Vamos, nesse instante, curvar as nossas frontes e orar nesta atitude de adoração a Deus, pedindo que Ele transforme, continue transformando as nossas vidas segundo a sua vontade. Oremos.
Vamos nos colocar em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de todo amor e misericórdia, nós estamos diante de Ti, assim como somos, e Te pedimos perdão daquilo que temos sido, quando não fazemos o que Tu esperas de nós, quando não damos o testemunho verdadeiro que é requerido dos Teus discípulos, dos Teus servos, dos Teus filhos. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos perdoas, mas queremos reconhecer a nossa necessidade de perdão, nos humilhando diante de Ti. E até mesmo, às vezes, nos humilhando diante do nosso próximo, a quem temos ofendido e magoado. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu estejas dirigindo a nossa vida, amolecendo o nosso coração, de tal forma, ó Deus, que nós possamos ser humildes, compassivos, perdoadores, e que a nossa atitude de agressividade, de arrogância, de presunção, seja afastada de nós. Vem, Senhor, sarar a vida de cada um de nós, sarar aqueles que estão magoados pelas ofensas recebidas, sarar aqueles que estão sofrendo enfermidades, sarar os que estão com aflições profundas dentro do seu ser. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, possa se humilhar e orar, e assim o Senhor, sem dúvida, pela Tua promessa, nos perdoará as nossas ofensas, perdoará o nosso pecado. Vem, Senhor, dissolver as contendas, as inimizades, as dissensões, as coisas que nos separam uns dos outros, estabelecer entre nós a harmonia, a concórdia, a paz que vem do Teu coração, o vínculo de paz que deve nos unir como cristãos. E que o Teu povo dê este testemunho de atitude cristã, de perdão, respeito e de atenção para com aqueles que são os nossos semelhantes, não só respeito aos que estão acima de nós, mas respeito àqueles que fazem funções de trabalho que estão aparentemente humildes e humilhantes, mas que são necessárias, são trabalhos que alguém deve realizar, e nós, por isso, devemos respeitar com atitude cristã o trabalho daqueles que estão labutando em qualquer lugar, para que, assim, o mundo possa ver o testemunho dos Teus filhos, o mundo possa ver o testemunho de verdadeiros discípulos de Jesus, que são parte da sua igreja e do seu corpo. Ó Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te pedimos, ó Deus, que Tu dirijas a nossa vida, o nosso ser, as nossas famílias, o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, para que seja feita não para a nossa exaltação, mas para a Tua honra e para a Tua glória. É em nome de Cristo Jesus que nós Te pedimos, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Bom dia, irmãos. Vamos ler todos juntos o texto indicado no nosso boletim, 1 Colossenses, versículos de 9 a 12. Convidar os irmãos para lermos todos juntos esses 4 versículos. Colossenses 1, de 9 a 12. Vamos lá? Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos
não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perfeição e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos da parte que vos cabe, da herança dos santos na luz. Esse texto começa no versículo 9, por esta razão. Significa que ele está se referindo ao que foi escrito nos versículos anteriores. E esta razão ele está se referindo ao ensino que Epáfras já havia dado à igreja de Colossas, e eles estavam crescendo no fruto, frutificando no amor e no conhecimento. E agora Paulo ora pelos colossenses, dizendo que a oração dele é que eles alcançassem o pleno conhecimento da graça de Deus. Ele fala que transbordeis do pleno conhecimento. Ele não está falando aqui de um conhecimento intelectual, ele está falando de um crescimento espiritual, de um entendimento espiritual da palavra do Senhor. E aí ele vai para o versículo 10 dizendo, quando você atingir esse pleno conhecimento espiritual, você vai ser um praticante da palavra. E viver de acordo com como Jesus nos ensinou, como nós devemos viver. Esse é o momento do ofertório. E aí, o que esse texto tem a ver com o ofertório? Paulo está orando, pedindo bênçãos espirituais. Ele não está pedindo para a igreja nenhuma bênção material. Ele pede e ora pedindo que Deus abençoe espiritualmente o povo dessa igreja de Colossos. Essa é a nossa oração no dia de hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos cresça no pleno conhecimento da sua graça, nos dê um entendimento espiritual da sua palavra. E nós possamos crescendo nesse conhecimento, ser praticantes dessa palavra. Esse momento do ofertório, momento que nós louvamos a Deus, dando graças a Ele pelas bênçãos que Ele nos dá, que Ele nos concede todos os dias, o dia bonito de hoje, a cama para dormir, o alimento que nós temos e a bênção de ser salvos pelo sangue de Jesus. Enquanto os diáconos fizeram o recolhimento dos dízimos e das ofertas, nós vamos cantar o hino 177 em louvor ao nome do Senhor. E na última estrofe, eu pediria que os irmãos ficassem em pé, as crianças viessem à frente, o reverendo Durval viesse aqui para que a gente pudesse orar por ele, e vamos cantar assentados mesmo como nós estamos. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme
firme nas promessas de Jesus. Nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá a liberdade de nos reunirmos, o Senhor nos conclama, Pai, para reunirmos em assembleia, para aprender da Tua palavra, para louvar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome. Nós louvamos por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pelo conhecimento da Tua palavra. Te agradecemos pela vida que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelas ofertas que aqui são depositadas, a confiança, Pai, na Tua fidelidade, sabendo, Pai, que o Senhor é fiel de geração em geração, como cantamos hoje. Te agradecemos, Senhor, por essas crianças que estão aqui, que o Senhor abençoe, que o Senhor as cuide, que o Senhor trate no coraçãozinho de cada uma delas, ensine a Tua palavra desde criança. Abençoa a Luciana, o grupo que vai estar com elas. E abençoa também agora o reverendo Durval, seu servo que está aqui, para que ele possa falar a Tua palavra, que nos edifique, nos ensine e também que o Seu nome seja honrado e glorificado através da sua vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. É o que nós louvamos, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. O nosso pregador de hoje, eu tenho a honra de apresentar o reverendo Durval Alberto Neto. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, em Campinas, e agradecemos a ele a disposição de estar aqui esse final de semana conosco para pregar a palavra nos 3 cultos, e também gostaríamos de agradecer a gentileza da igreja, do Conselho da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara de Campinas, de cedê-lo para estar aqui conosco esse final de semana. Que Deus o abençoe. Caminhando com
Quero corrigir uma omissão. Eu esqueci de perguntar a respeito dos nossos visitantes. Quem é que está aqui como nosso visitante? Pela primeira vez em nossa igreja, queira se levantar para ser saudado por todos os que estão perto e receber também uma lembrança da nossa igreja. Lá atrás estão várias pessoas que nós recebemos com boas-vindas. Que Deus abençoe de todas as formas a vida dessas pessoas queridas que estão nos visitando hoje. Saúde os irmãos e irmãs, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estou muito alegre e feliz de podermos juntos compartilhar a palavra nessa manhã, mais uma vez. Como disse no culto mais pela manhã, minha esposa Ana Paula não pôde estar conosco. Ela já está aí no 9º mês de gestação da Débora. Então ela ficou em casa quietinha, descansando. Então por isso não pôde estar, mas manda um abraço também à Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, lá de Campinas, manda um abraço. A equipe pastoral, o reverendo Fernando, manda um abraço, sintam-se abraçados. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15. A epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 15. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 14 até o 21. Romanos 15, do 14 ao 21, diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, quando nós encontramos um trecho da tua palavra, nós encontramos pão para as nossas almas. Nesse momento, a nossa oração a Deus é que o Senhor retire dos nossos corações toda distração, tudo aquilo que quer nos impedir de ouvir e praticar a tua palavra, toda tristeza, amargura, ressentimentos, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos cega e que tapa os nossos ouvidos. Com o teu amor, passa agora entre nós, Senhor querido, e retira todo o peso, para que nós possamos ouvir e obedecer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo era um homem corajoso. Creio que nenhum de nós aqui pode dizer o contrário. Mas não digo isso pelos naufrágios, 3, pelos açoites, muitos, pelas surras, várias, por ser expulso
de cidades e depois voltar para elas para pregar. São coisas extraordinárias, mas o que me faz ver uma coragem tremenda sobre a vida do apóstolo Paulo é uma frase: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Somente um homem corajoso pode dizer isso. Me imitem. Me imitem. Como eu tenho imitado Jesus. Coragem. Nós precisamos deste mesmo sentimento. Nós precisamos desta mesma convicção. É preciso que nos lugares aonde nós estamos, porque nós não estamos onde estamos por acidente. Você não trabalha no seu consultório, no seu escritório, na sua firma, na sua empresa, por acidente. O Senhor colocou você ali com um propósito de ser usado por Ele. E esse texto aqui nos fala um pouco sobre como Deus deseja usar pessoas como o apóstolo Paulo, pessoas como eu e você, porque Ele mesmo, falando sobre Ele diz: eu ainda não alcancei a perfeição, mas tenho um alvo e prossigo em direção a Ele. Eu, dentre os pecadores, eu sou o maior deles. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Eu me identifico com essas palavras, eu sou exatamente assim. Quando olho para a vida do apóstolo Paulo, me envergonho do discípulo que eu sou, mas ao mesmo tempo me sinto inspirado por alguém tão parecido comigo, que foi tão usado por Deus. Isso enche meu coração de esperança, sabendo que Deus também pode e quer me usar, e usar você, querido, querida, tanto quanto usou o apóstolo Paulo. Você crê nisso? Eu creio. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele tinha um propósito. Ele não vivia a sua vida levado por ventos, por coisas efêmeras e passageiras. Ele tinha um propósito bem firme. No versículo 18 aqui, do texto que nós lemos, ele diz claramente que ele tem uma missão: levar os gentios, conduzir os gentios à obediência. Esse era o propósito dele. Perceba que não era o propósito inicial dele. Paulo, da tribo de Benjamim, instruído aos pés de Gamaliel, maior mestre do seu tempo, cidadão romano também, de Damasco. Tinha tudo para se gloriar na carne, mas ele diz: considero todas essas coisas como refúgio, lixo, por causa da sublimidade, do conhecimento da cruz de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo era um homem que tinha a cruz atravessada no seu peito, e ele começou a pregar entre os judeus. Ele tinha esse propósito, ali onde ele estava, mas depois de orar muito, e de estar muito ali, naquele lugar, naquele país, naquela cidade de Jerusalém, ele diz: desde agora em diante, vou-me para os gentios. Para os gentios. E o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra duas partes, dois propósitos de homens diferentes, focando homens diferentes, mas guiados pelo mesmo Deus, instruídos pelo mesmo missionário maior que é Jesus. Pedro entre os judeus e Paulo entre os gentios. Homens que têm um propósito firme no seu coração fazem diferença no seu tempo, no seu mundo. Ele tinha esse propósito, ele ia para os gentios com firmeza e até o fim. Paulo sabia para que Deus o tinha chamado. É a pergunta que fica para nós aí. Eu sei para o que Deus me chamou? Ou eu tenho vivido uma vida cristã sem propósito, sem convicção, sem saber o que devo fazer no lugar onde estou?
ser um médico, ser um advogado, enfim, ser um engenheiro, qualquer profissão, para nós não é mero acidente e acaso. Você faz o que faz, é o que é. Estuda o que estuda. Porque Deus colocou essa vocação sobre a sua vida. Qual é o seu propósito lá na sua empresa? Qual é o seu propósito lá no seu escritório? Qual é o seu propósito lá na escola, na faculdade, onde você dá aula? O que você deseja, o que você almeja? O que você recebeu de Deus? Você já ouviu o que Deus tem para você naquele lugar, em oração, meditando na sua palavra e com sensibilidade, percebendo as pessoas à sua volta? Porque pessoas com um propósito firme, traçado, sabendo por que estão ali naquele lugar, são pessoas que fazem a diferença. São pessoas que mostram Jesus. São pessoas, são agentes da graça de Deus. No lugar onde estão, não importa aonde você esteja. Não importa o quão difícil seja estar aonde você esteja. Não era fácil para o apóstolo Paulo estar em Roma. Não era fácil para os nossos irmãos pregarem em Roma. Um outro Quírios, um outro senhor que não César, correndo risco de serem mortos, presos, espancados. Mas tanto o apóstolo Paulo quanto os nossos irmãos tinham um propósito. O do apóstolo, conduzir os gentios à obediência, e o meu, e o seu. Que Deus nos ajude a refletir e a meditar sobre a nossa vida cristã diária, porque Ele deseja estar presente, participando de cada ato, abraço, sorriso, olhar e atitude, nossa, minha e sua, nos lugares onde nós estamos. Qual o seu propósito? Qual o seu propósito de vida? Mas para nós cumprirmos esse propósito, o próprio texto nos diz, Paulo no versículo 18 ainda, ele se coloca como um agente de Cristo, ele diz aquelas coisas que Cristo fez por meu intermédio. Nós precisamos acreditar que Cristo age através de nós. Nós precisamos crer nisso. Não precisamos saber isso na teoria. Nós precisamos acreditar e viver isso. Se Cristo age por meu intermédio, então eu vou agir de forma diferente aqui. Eu vou correr atrás das pessoas, eu vou orar por elas. Eu vou perceber as pessoas sofrendo ao meu lado. Se eu creio que Cristo habita em mim e Ele age através de mim, então não tem por que eu não procurar as pessoas para orar com elas, para evangelizá-las, para estar com elas. Alguém sofrendo no computador ao lado do seu, lá no trabalho. Um vizinho passando por um momento difícil, terrível, no apartamento na frente do seu. Se eu creio que Cristo age por meu intermédio, então eu preciso fazer o que o apóstolo Paulo fazia, por palavras e por obras, ele nos diz no versículo 18. Por palavras e por obras. Agir, ter coragem para agir. Deixar de lado a timidez, porque os tímidos não herdarão o reino dos céus. E entrar, mergulhar, vestir a camisa do reino de Deus e fazer a diferença no lugar onde eu estou. Doutrina e prática, palavras e obras. Olha, algumas pessoas dizem que não é necessário falar, né? Existem até frases prontas, né? Algumas de Agostinho de Hipona, né? As minhas atitudes falam tão alto que eu mal consigo ouvir as palavras, né? O que você faz fala muito mais alto do que você fala. Isso tudo é verdade, mas como vem a fé, amados, para o coração do homem pecador? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos falar sim, não precisamos falar bonito, não precisamos ser comunicadores. Deus, Ele não chama ninguém para ser animador de auditório.
Deus, Ele chama pessoas para levar o Evangelho, a boa notícia de que para o homem que sofre sozinho na escuridão, há luz. Nisso consiste o Evangelho. E que os homens andavam, o apóstolo João nos diz isso, que os homens andavam na escuridão, mas a luz de Deus veio ao mundo, a saber, a luz que ilumina todo homem. As pessoas precisam saber. Como elas saberão? Através das minhas palavras e das minhas atitudes. Certamente. Porque se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e isso é verdade, por outro lado, a fé sem obras é morta. Eu preciso trabalhar. Mas conforme Jesus nos ensina o nosso trabalho, a maneira como ele é feito, o nosso trabalho é o trabalho do reino de Deus. E Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a uma semente, a um grão de mostarda, que é semeado, ele precisa ser semeado, que é a menor das sementes, mas ela se torna a maior das hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu aninharem-se nos seus ramos, e de as feras do campo encontrarem descanso na sua sombra. As pessoas por aí, elas vivem como uma ave pelo deserto, como aves desesperadas, procurando um ninho, um lugar para fazer o seu ninho. As pessoas, a maioria delas não gosta de viver como vivem, longe de Deus, sem direção e sem luz. As pessoas vivem como as feras do deserto, por aí, sem descanso, sem sombra. E as nossas atitudes, por menores que pareçam, uma atitude ainda que seja pequenina como um grão de mostarda, mas uma vez que é semeada naquele coração, cresce, e aquela pessoa encontra um lugar para descansar, encontra um lugar para fazer o seu ninho. As pessoas precisam de sombra e morada, e nós sabemos onde está. Nós que já estamos no reino de Deus, devemos ter esse propósito, levar pessoas a obedecer. Devemos ser ousados para deixar com que Cristo nos use, falar para elas, entregar palavras de esperança e de amor, e agir, ainda que seja com atitudes pequenas, mas que vão se transformar em grande amor no coração delas. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele não andava pelo seu próprio entendimento ou pela expectativa da sua capacitação. Mas no versículo 19 nós vemos como ele trabalhava e agia. Pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Por força de sinais e prodígios. Pelo poder do Espírito Santo. Meus queridos, nós muitas vezes temos uma crise com o Espírito Santo. Alguns irmãos têm até uma coceira no ouvido ao ouvir a palavra Espírito Santo no culto. Porque alguns de nós automaticamente associamos o Espírito Santo a manifestações exteriores. Não tenho nada contra, meu irmão, minha querida, meu querido. Igrejas onde existem manifestações exteriores do Espírito Santo, oração em línguas, e o pessoal pulando, esse tipo de coisa, não tenho nada contra isso. Eles têm a forma deles, nós respeitamos e amamos. Mas será que o poder do Espírito Santo, a presença dele é isso? Será que isso é sinal claro de que uma pessoa é repleta, cheia do Espírito Santo? Não é o que o próprio apóstolo Paulo nos diz. Não que quem faça isso não tenha o Espírito Santo. Tá? Mas o sinal evidente de que alguém tem o Espírito Santo, para o apóstolo Paulo, que é a sã doutrina, e para mim e para você, que somos seguidores da sã doutrina,
está em Gálatas 5:22. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós não devemos ter nenhuma crise com isso. Nós devemos orar, sim, pedindo para que Deus nos encha com a presença do Espírito Santo dele. Nós devemos desejar, sim, ser repletos da presença do Espírito Santo. Nós devemos. Porque Jesus nos promete, nós meditamos sobre isso hoje pela manhã ali no templo, Jesus nos promete que quando nós oramos e pedimos, Deus nos dá o Espírito Santo, livremente, bondosamente, à medida, recalcada e sacudida, Jesus nos diz. Ele nos dá o seu Espírito Santo para que nós possamos assim cumprir o propósito dele mesmo para as nossas vidas. Porque é pelo poder do Espírito Santo que nós existimos, andamos, nos movemos, respiramos, vivemos. Se não for por ele, nós estamos mortos. Creia que através da sua vida o Espírito Santo vai tocar as pessoas. Não somos nós quem convertemos as pessoas. Não somos nós quem curamos as pessoas. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Onde está o Espírito Santo? Ele está sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Ele foi derramado sobre nós, conforme o profeta Joel nos disse que ele seria nos últimos tempos. Ele está sobre nós, e ele quer agir através de nós, como agiu na vida do apóstolo Paulo. Creia que o Espírito Santo é poderoso, e continua agindo através de nós. Não deixe isso esfriar no seu coração, acredite, porque somente pela capacitação e pelo poder dele, nós poderemos amar as pessoas à nossa volta. Não se esqueça do que o Espírito Santo faz no homem: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Seja cheio do Espírito Santo dentro da sua casa, com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus colegas de trabalho. Frutifique nele, como o apóstolo frutificava. Em terceiro e último lugar, esse texto nos diz algo muito interessante e importante. Paulo, ele não edificava sobre fundamento alheio. E aí nós podemos pensar, mas, ele nos diz no versículo 20 e 21, nós podemos pensar, mas hoje em dia não existe ninguém, será que existe alguém ainda no nosso meio, que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu falar do Evangelho? Olha, meus queridos, existe sim. Muitas pessoas que ouviram falar de um Jesus genérico, de um Jesus estranho ao Evangelho, distorcido. Pessoas que todos os dias ligam o rádio e a televisão e por horas escutam falar sobre Jesus, mas que nunca ouviram verdadeiramente quem Ele é, e o que Ele fez, e o que Ele faz. As pessoas precisam sim, através da nossa vida, conhecer o Jesus dos Evangelhos, conhecer o Jesus que salva o pecador de graça, pela graça, que não barganha conosco, que não se assenta do outro lado da mesa para exigir, mas que nos ama e nos salva, enquanto nós nada podemos fazer. Enquanto estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e morto não fala, não anda. Ele nos amou, enquanto nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e as pessoas precisam saber disso. Que Jesus chama pessoas para segui-lo, chama quem Ele quer.
Muitas pessoas vivem no nosso meio, estão à nossa volta, e o tempo todo ouvem falar sobre um Jesus que não é o Jesus verdadeiro. Saiba disso. E que você pode ser, e que certamente Deus quer que você seja, que eu e você, que nós sejamos, essa ponte de graça pelo qual elas vão conhecer Jesus. Isso só será possível se nós formos parecidos com Ele. Portanto, aquela coragem que o apóstolo tinha, nós devemos ter também. Será que nós podemos olhar para as pessoas à nossa volta e dizer para elas: me imitem, como eu imito Jesus? Será que nós somos corajosos o suficiente para olhar para uma pessoa e dizer: você quer conhecer Jesus, o verdadeiro? Anda comigo. Anda comigo. Vamos caminhar junto e você vai conhecer o Jesus verdadeiro. Esse deve ser o nosso desejo e a nossa maior aspiração aqui nessa terra. Sermos mais parecidos com Jesus, para que outras pessoas possam conhecê-lo também. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que Deus esteja ao nosso lado, nos enchendo de propósito, nos dando estratégia diária de como amar pessoas à nossa volta. Que o poder do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e que nós possamos mostrar Jesus para aqueles que ainda não viram. Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, quando nós vemos a vida de homens do passado tão corajosos e ousados no Senhor, nós nos enchemos de expectativa, Senhor, porque desejamos também te conhecer mais, estar mais perto de Ti, para que de alguma forma, ó Deus, o propósito que o Senhor nos deu, nos dá, o Teu poder, e esse amor apaixonado que o Senhor coloca no nosso coração por Cristo, possa aparecer e transbordar, e encher as pessoas que estão à nossa volta também. Ó Deus, nós queremos tanto isso, Pai, nós precisamos de Ti, e desejamos alcançar, dia após dia, Senhor Jesus, esse patamar, sermos parecidos com Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, coloca no nosso coração o que estava no coração do Teu Filho, enquanto Ele esteve aqui na terra, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Enche a nossa vida, Senhor, que nós possamos olhar como Jesus olhava, tocar como Jesus tocava, amar como Jesus amava, que nós possamos viver hoje aqui o que o Senhor nos chamou para viver, como os Teus discípulos no passado, como os Teus apóstolos nos tempos antigos. Hoje nós queremos também Te servir, Te amar, Senhor. Ajuda-nos, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nós queremos agradecer ao reverendo Durval a oportuna mensagem que ele nos trouxe, que com certeza Deus colocou na sua mente, no seu coração e nas palavras da sua boca. Vamos nos colocar de pé e cantar o hino 269. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos de sangue banhados, e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Ao
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se este sangue lavado, mais alvo que a neve eu sou. Faz nós confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lava-te todo o pecado e maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Receberemos a bênção que será impetrada pelo pregador. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, o poder e a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, sobre os vossos lares, sobre as vossas famílias, e sobre vós permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Estender a nossa mão e saudar a todos na paz e no amor do Senhor Jesus.